O mar de Barents, 300 metros abaixo da superfície. O silêncio aqui não é vazio, é pesado. Pressiona contra a pele de titânio de casco duplo do submarino soviético com um peso capaz de esmagar aço como se fosse papel alumínio. Dentro da sala de comando do K-284, um submarino da classe Akula, o ar é reciclado e viciado, cheirando a ozônio, corpos sem banho e eletrônica de alta voltagem. Este é o orgulho da Marinha Soviética. Os submarinos da classe Akula são os caçadores mais silenciosos e letais que o Kremlin já colocou no mar. Durante décadas, os americanos detiveram a vantagem acústica. Mas agora, finalmente, a diferença foi eliminada. O capitão de primeiro escalão, Valery Korz, senta-se na cadeira de comando. Não é homem dado ao pânico. É veterano da Frota do Norte, um homem que jogou gato e rato com submarinos americanos da classe Los Angeles sob a calota polar desde meados dos anos 1970. Ele conhece o jogo, conhece as regras. As regras são simples, som é vida. Se você for silencioso, sobrevive. Se for detectado, foge. Se atirarem, engana. Contato sonar. Sussurra o operador, a voz mal cortando o zumbido da ventilação. Marca 040, fraco, tonal. É um Los Angeles americano. Korz inclina-se para a frente. Os americanos são ousados ao chegar tão perto das águas territoriais soviéticas, mas o K-284 está pronto. Esta é uma patrulha de treinamento, mas na Guerra Fria não existe simulação. Todo encontro é um teste de doutrina. Leme rumo 040. Velocidade reduzida para 5 nós. Vamos ver se ele nos ouve, ordena Korz. Passam-se minutos. A tensão dentro do casco é palpável. Então, o pior cenário se desenrola. O submarino americano não apenas os ouve, reage. Transiente, grita o operador de sonar, apertando os fones contra o crânio. Lançamento de torpedo na marca 040. Hélice de alta velocidade. Está se aproximando rápido. Korz não hesita. É exatamente para isso que treinam. A doutrina soviética de evasão de torpedo da OTAN é robusta. Baseia-se na física e na psicologia. Um torpedo é uma máquina. É burro. Segue um programa. Fixa-se no ruído mais forte do oceano. Se você lhe der um ruído mais forte que seus próprios motores, ele perseguirá o fantasma e você escapará para as profundezas. Toda a força a bombordo. Velocidade de flanco, berra Korz. Lançar contramedidas, lançar o Korund. O K-284 estremece quando o reator empurra potência máxima para a hélice. Na popa, uma cápsula é ejetada. Trata-se do MG-74 Korund, um engodo acústico autopropelido. Uma obra-prima da guerra eletrônica soviética. Uma vez na água, o Korund ganha vida, ele grita. Imita perfeitamente a assinatura acústica de um submarino classe Akula, em velocidade de flanco. Gera ruído de motores, cavitação da hélice e vibração do casco. Para a cabeça buscadora do sonar de um torpedo, o Korund parece o alvo mais suculento do oceano. É mais brilhante, mais barulhento e mais atraente que o próprio submarino. Korz observa os segundos, passando no relógio da antepara. Engodo ativo, confirma o oficial de armas. Engodo segue rumo 180. O plano é de manual. A arma americana vai fixar no engodo que grita. Vai se afastar do K-284. Vai perseguir o fantasma até ficar sem combustível ou detonar inofensivamente contra o alvo falso. Korz já fez isso centenas de vezes em simulações. Ele espera o relatório de que o torpedo virou. O torpedo continua na mesma marca, diz o operador de sonar, a voz incerta. Korz franze o senho. Impossível. O engodo está ativo? Está gritando, capitão. Está muito alto. Então por que a arma não está virando? O torpedo parou, diz o operador, suor brilhando na testa. Reduziu velocidade. Está varrendo. Um calafrio que nada tem a ver com a água ártica lá fora desce pela espinha de Korz. Um torpedo não para. Um torpedo não varre. Um torpedo é uma bala com hélice. Ouve um som e mata o som. É assim que a física da guerra submarina funciona desde os anos 1940. Alcance, exige Korz. Aproximando-se de 3.000 metros. Lançar segundo engodo.
Mergulho profundo. Vamos para baixo da camada térmica. O submarino geme ao inclinar para baixo. Um segundo MG-74 Corund é disparado, acrescentando mais uma camada de caos acústico ensurdecedor à água. Agora, há 2 submarinos falsos e um verdadeiro. O oceano está cheio do ruído de 3 aculas. A arma americana deveria estar completamente confusa. Deveria estar girando em círculos, perseguindo fantasmas. O torpedo ignorou o segundo engodo. A voz do operador falha. Está mudando de frequência. Sonar ativo. Ele nos reaquisicionou, capitão. Ignorou a isca. Vem direto para o casco. A ponte fica em silêncio mortal. Os homens se entreolham. Isso quebra as leis do seu mundo. Como uma máquina consegue distinguir entre a imitação mecânica perfeita do Corund e o submarino real? A assinatura acústica é idêntica. Na verdade, o engodo foi projetado para ser mais convincente. Está circulando, sussurra o operador, o horror invadindo seu tom. Passou pelo engodo, deu um único ping nele e virou embora. Ele sabe, capitão. Sabe que é falso. Kors agarra o corrimão. Isso não é defeito. É algo novo. Os americanos colocaram na água algo que pensa. Não apenas escuta. Analisa. Olha os engodos, reconhece o engano e os descarta. Caça não apenas som, mas a verdade. Preparar para impacto. A cena desvanece no rosto aterrorizado de um capitão que percebe que toda a doutrina defensiva que a Marinha Soviética gastou bilhões de rublos e 20 anos para aperfeiçoar tornou-se violentamente obsoleta de repente. Este é o canal Cold War Impact. Exploramos as tecnologias ocultas e estratégias secretas que definiram o confronto global. Se quiser entender as máquinas que mudaram a história, inscreva-se. A confusão a bordo do K-284 não foi um incidente isolado. Ao longo do final dos anos 1980, relatórios começaram a chegar à inteligência naval soviética em Moscou. Comandantes de submarinos que retornavam do Atlântico e do Pacífico apresentavam relatos perturbadores. Falavam de armas americanas que se comportavam como predadores biológicos. Falavam de torpedos que não podiam ser enganados, armas que pareciam possuir uma inteligência artificial muito além do que os cientistas soviéticos acreditavam ser possível em um chip de guiamento. Para o almirante da frota soviética, isso era uma crise de proporções existenciais. A frota de submarinos era a única ameaça real que possuíam aos grupos de batalha de porta-aviões americanos. Se seus submarinos não sobrevivessem a um engajamento com torpedo, seu poder naval era efetivamente zero. Precisavam de respostas. Precisavam saber o que havia dentro do longo tubo verde que os americanos chamavam de Mark 48. Seria magia? Um novo tipo de sensor? Ou algo muito mais aterrorizante, uma arma que aprendera a escutar o ritmo sutil específico de uma hélice soviética de um jeito que nenhum ouvido humano jamais conseguiria? A investigação começou nos escritórios cinza concreto do GRU, mas o mistério só se aprofundaria. Os soviéticos estavam prestes a descobrir que não lutavam apenas contra um torpedo melhor. Lutavam contra uma arma programada com seus próprios segredos. Leningrado, Centro Estadual de Pesquisas, Krylov, 1989. O relatório do K-284 repousava sobre a pesada mesa de carvalho como uma bomba não detonada. Estava cercado de cinzeiros de porcelana pesada e copos de chá forte pela metade. O ambiente estava denso de fumaça e ceticismo. Ali morava o cérebro da Marinha Soviética. Os engenheiros e acústicos que projetavam as hélices silenciosas dos submarinos classe Typhoon e as intrincadas contramedidas da Frota do Norte. O almirante Viktor Chernavin, comandante em chefe da Marinha Soviética, encarava o dossiê. À sua direita estava o Dr. Alexei Vulov, engenheiro-chefe responsável pelo programa do engodo MG-74 Corund. O clima não era de pânico, mas de negação agressiva. O capitão é um oficial condecorado, disse Chernavin, a voz um trovão baixo, mas o que ele descreve é fisicamente impossível. Ele afirma que a arma americana engajou seu engodo ativo, analisou-o, rejeitou-o e depois reaquisicionou o submarino.
Um torpedo é uma placa de circuito, Vulov. Segue o caminho de menor resistência. Segue o decibel mais alto. Explique-me como uma placa de circuito desenvolve ceticismo. Vulov ajeitou os óculos, nervoso. Ele conhecia a física melhor que ninguém. Camarada almirante, o Corund é perfeito. Transmite a assinatura acústica exata de um submarino classe Aquila. Replica a frequência do batimento da hélice, o zumbido do motor, até o ruído de fluxo. Para uma cabeça buscadora, é indistinguível do barco. Na verdade, é melhor que o barco porque é mais alto. Para um torpedo ignorá-lo, significaria que a arma está procurando algo mais, algo que não estamos simulando. Ou, contrapôs o almirante, os americanos estão guiando manualmente, guiamento por fio. Essa era a teoria predominante. O torpedo Mark 48, introduzido no início dos anos 1970, era uma arma pesada, equipada com um fino fio de cobre que se desenrolava do submarino, conectando o torpedo ao sistema de controle de tiro. Um operador humano a bordo do submarino americano podia dirigir a arma, vendo o que o torpedo via, ignorando os engodos porque um cérebro humano conseguia distinguir. Se for guiado por fio, disse Vulov, a solução é simples. Manobramos. Rompemos o fio. Uma vez cortado o fio, o torpedo volta a ser autônomo, volta a ser burro. Vai perseguir o engodo. Mas os relatórios da frota contradiziam esse conforto. Capitães relatavam que mesmo após manobras evasivas extremas, que certamente romperiam o fio de guiamento, os torpedos continuavam exibindo comportamento inteligente. Circulavam, procuravam, executavam padrões de reataque que pareciam distintamente não mecânicos. Os soviéticos enfrentavam uma realidade aterrorizante. O modo burro da arma americana agora era mais inteligente que seus melhores cientistas. A investigação passou do teórico para o forense. O GRU, Inteligência Militar Soviética, recebeu a tarefa de encontrar as especificações técnicas da mais recente atualização americana. Sabiam que os americanos estavam implantando uma nova versão. Chamavam-na de ADCAP, Advanced Capability, mas o nome era apenas rótulo. Os soviéticos precisavam saber qual era a capacidade de fato. Em um laboratório seguro em Vladivostok, técnicos navais começaram a analisar fitas acústicas gravadas por arrastões soviéticos espionando exercícios da Marinha dos Ioura no Pacífico. Desaceleraram as fitas, ouvindo o guincho agudo do sonar ativo do Mark 48. Escute isso, disse um técnico, isolando um segmento de áudio de um exercício perto do Havaí. Este é o ping de busca padrão do Mark 48 Mod 4. É um pulso simples. Ping, espera, ping, espera. Ele trocou o carretel. Agora escute este, gravado há 3 semanas. O USS San Francisco disparando um tiro de teste. O som era diferente. Não era apenas um ping. Era uma sequência complexa de shield-raios. Parecia menos uma máquina e mais um morcego caçando mariposa. Modulação de frequência, observou Vulov, ouvindo a fita em Leningrado dias depois. Estão mudando o tom do ping dentro do próprio pulso. Por quê? Resolução, sussurrou Vulov, a compreensão surgindo. Camarada almirante, os torpedos antigos viam um ponto, uma massa de ruído. Se a massa fosse grande e alta, atacavam. Por isso o engodo funcionava. Criava uma massa grande e alta. Ele apontou para o carretel da fita. Mas este shield-raio permite que vejam forma. Não estão apenas ouvindo uma fonte de ruído. Estão usando o sonar para pintar um quadro do alvo. Podem ver o comprimento do casco. Podem ver a esteira. O ambiente ficou em silêncio. As implicações eram catastróficas. O engodo MG-74 Corund era um cilindro de cerca de 5 metros de comprimento. Um submarino classe Aquila tem mais de 110 metros. Se o torpedo americano pudesse ver dimensões, o engodo era inútil. Era como tentar esconder um elefante jogando um rojão na direção oposta. O rojão é alto, mas qualquer um com olhos vê que é apenas um rojão. Os americanos tinham dado olhos ao torpedo, mas o mistério ainda não estava resolvido. Ver o alvo era uma coisa. Ter poder de processamento para interpretar aquela imagem em tempo real
dentro de uma arma viajando a 55 nós era algo completamente diferente. No final dos anos 1980, chips de computador ainda eram relativamente primitivos. Como os americanos cabia um supercomputador no nariz de um torpedo? Havia outra peça do quebra-cabeça, uma que os soviéticos ainda não tinham encontrado. Não era apenas que o torpedo podia ver, era que o torpedo sabia o que estava procurando. Relatórios começaram a surgir de comportamento ainda mais estranho. Durante um jogo de gato e rato no Mediterrâneo, um submarino soviético classe Victor III tentou tática desesperada. Desligou tudo. A manobra Crazy Ivan. Motores desligados, bombas de resfriamento do reator no mínimo, derivando na corrente. Silêncio total. Em teoria, um torpedo baseado em Doppler perderia o alvo porque não havia movimento, não havia deslocamento de frequência. O Mark 48 não perdeu. Segundo o relato dos sobreviventes que observaram a telemetria do exercício, o torpedo não procurou às cegas. Foi até a última posição conhecida e iniciou uma busca em caixa, espiralando para fora. Mas então fez algo que desafiava a lógica da tecnologia dos anos 1980. Parou de emitir pings. Passou para modo passivo. Parou de emitir energia e apenas escutou. Mas não escutava motores. Escutava a ausência de ruído de fundo do oceano. Procurava o buraco no oceano que um casco de aço de 6,000 toneladas cria. Eles digitalizaram o oceano, disse Vulov ao almirante no mês seguinte. Não estão mais procurando por nós. Estão procurando as anomalias que criamos. Estamos lutando contra uma arma que memorizou o ambiente. A hierarquia soviética ficou paralisada. Toda a estratégia defensiva era construída em ser mais alto que o submarino com engodos ou mais silencioso que o fundo com furtividade. Agora, os americanos tinham uma arma que ignorava o alto e encontrava o silencioso. A pergunta já não era como enganar. Era como ensinaram isso a ela. Para programar uma arma tão inteligente, você precisa de dados. Terabytes de dados acústicos. Precisa saber exatamente como soa um casco duplo soviético quando se expande sob pressão. Precisa conhecer a frequência específica de uma bomba soviética versus uma bomba de arrastão comercial. Os soviéticos perceberam com um terror que afundava que os americanos não tinham apenas construído um radar melhor. Tinham passado os últimos 20 anos gravando. Toda vez que um submarino soviético saía, toda vez que um arrastão passava perto demais de uma boia americana, os americanos estavam alimentando um banco de dados. E agora, aquele banco de dados estava dentro do torpedo. O Mark 48 ADCAP não era apenas um míssil, era uma biblioteca de segredos soviéticos embrulhada em explosivos, vindo a 55 nós em direção a eles. Seção fechada do Conselho de Defesa do Kremlin, 1990. O pânico com o comportamento inteligente do torpedo americano era apenas metade da história. O almirantado soviético lidava com crise dupla. A primeira era que a arma via através de seus melhores disfarces. A segunda era uma percepção gelada sobre o que acontecia quando a arma realmente chegava. Durante décadas, a doutrina naval soviética confiou em um tipo específico de resiliência bruta. A União Soviética construía submarinos como tanques. Usavam ligas de titânio nos cascos das classes Alfa e Sierra. Titânio é caro e difícil de soldar, exigindo hangares cheios de gás argônio, mas o resultado é um casco incrivelmente leve e insano forte. O cálculo era simples. Torpedos americanos usavam explosivos convencionais de alta potência. Se um Mark 37 ou um Mark 48 antigo acertasse um casco duplo de titânio, causaria dano. Sim, poderia romper o casco externo, poderia sacudir os dentes da tripulação, mas o casco de pressão interno, a cápsula que mantém o oceano do lado de fora, provavelmente sobreviveria. Um capitão soviético podia absorver o impacto, mergulhar a profundidades que submarinos americanos não conseguiam seguir e sobreviver para lutar outro dia. Mas novos relatórios de inteligência do GRU pintavam um quadro diferente e mais sombrio. Os americanos tinham parado de tentar penetrar o casco.
Tinham percebido que fazer um buraco no titânio era jogo perdido. Então mudaram as regras da física. O Dr. Vulov estava diante de um quadro branco coberto de diagramas de propagação de ondas de choque. Parecia cansado. Os dados que roubaram de um contratante da Marinha dos SRC sobre as ogivas Mark 48 Mod 4 e a DECAP revelaram uma configuração de espoleta que o aterrorizava mais que o sistema de guiamento. "Camaradas", começou Vulov, apontando para um diagrama de seção transversal de submarino. "Temos assumido que a arma inimiga é de impacto. Assumimos que quer colidir com o aço. Armamos nossos barcos contra a colisão." Ele desenhou um X vermelho abaixo do diagrama do submarino. "Não toca nele. Fica flutuando na água abaixo da quilha. O Mark 48 não quer nos tocar", disse Vulov suavemente. "Está programado para errar de propósito." Um murmúrio percorreu a sala. "Um torpedo que erra de propósito." Arquivos da Inteligência Naval do Mar, 1991. A investigação sobre a inteligência desconcertante do torpedo Mark 48 havia batido em uma parede de paranoia. O GRU caçava um espião. Procuravam um homem de trench coat, um traidor entregando plantas em um parque em Viena, ou um cientista descontente contrabandeando perfis magnéticos dos estaleiros de Severodvinsk. Estavam despedaçando suas próprias fileiras, procurando a fonte humana do vazamento. Estavam procurando no lugar errado. A resposta não estava numa casa segura na Europa. Estava nos registros operacionais classificados da Força de Submarinos dos Inksai-Simiwa, especificamente em um programa tão secreto que, por décadas, a Marinha dos Elesherirua negou que existisse. O choque que finalmente quebrou a compreensão soviética da situação veio de um jovem analista acústico chamado Dmitry Kogan. Ele não estava olhando para o torpedo. Estava olhando para as vítimas. Analisara as rotas de patrulha dos submarinos soviéticos que relataram encontros estranhos com forças americanas. Encontrou um padrão que o gelou até os ossos. "Eles não estão nos prevendo", disse Kogan a seus superiores, a voz tremendo enquanto estendia um mapa do Mar de Barents sobre a mesa. "Estão treinando conosco." A revelação era o culminar de um programa que os americanos chamavam Operation Holy Stone, mais tarde conhecido como Barnacle e outros nomes código. Por anos, a Marinha Soviética acreditou que seus bastiões, as águas fortemente defendidas do Mar de Barents e do Mar de Okhotsk, eram zonas seguras. Acreditavam que submarinos americanos não ousariam entrar nessas águas porque o risco de detecção e as consequências políticas eram altos demais. Estavam errados. Os americanos não apenas tinham entrado nos bastiões, moravam lá. Kogan apontou para um agrupamento de incidentes. "Olhem as datas. Toda vez que testamos uma nova contramedida, toda vez que fazemos um exercício com o engodo Korund, há uma anomalia acústica distinta registrada na área horas depois. Um redemoinho na água, um transiente biológico que não é biológico." Os soviéticos perceberam com o horror crescente que os fantasmas na água não eram falhas. Eram submarinos de ataque classes Sturgeon e Los Angeles, especialmente modificados para coleta de inteligência. Barcos como o USS Parche e o USS Lapon não estavam lá para atirar. Estavam lá para roubar som. O mecanismo da derrota ficou subitamente claro. O Mark 48 ADCAP ignorava o engodo Korund não por magia, mas porque os americanos tinham a fita mestre original. Era assim que o roubo funcionava. Quando um capitão de submarino soviético em exercício de treinamento ordenava lançar engodo, uma sequência específica de eventos mecânicos ocorria. Uma escotilha se abria, ar comprimido sibilava, o engodo era ejetado, o motor do engodo acelerava. Para o ouvido humano isso acontece num instante. Para um operador de sonar soviético é apenas ruído. Mas para os gravadores de alta fidelidade, a bordo de um USS Parche, que seguia silenciosamente a poucos milhares de jardas no ponto cego das baffles do submarino soviético, aquele ruído era uma sinfonia de assinaturas mecânicas distintas e identificáveis. Os americanos gravavam o transiente de partida do engodo,
gravavam a mudança específica de frequência que ocorre quando um corund passa de dormente para ativo. Gravavam a sutil vibração do invólucro do engodo, que ressoava em um harmônico ligeiramente diferente do pesado casco reforçado do submarino real. Levavam essas fitas de volta ao Naval Undersea Warfare Center em Newport, Rhode Island. Lá, em laboratórios à prova de som, não apenas ouviam os sons, digitalizavam-nos. Esse era o salto tecnológico que os soviéticos perderam. Os anos 1980 viram a transição do processamento analógico para digital de sinais. As contramedidas soviéticas foram projetadas para enganar ouvidos analógicos, operadores humanos e circuitos simples. Simplesmente faziam um ruído alto que parecia um submarino em um osciloscópio. Mas o Mark 48 ADCAP, Advanced Capability, foi a primeira arma a carregar um microprocessador totalmente digital no nariz. Não olhava apenas o volume do som, olhava os dados do som. Os americanos alimentavam as fitas acústicas roubadas no software de guiamento do torpedo. Escreviam algoritmos, portas lógicas simples, mas devastadoramente eficazes. O código parecia algo assim: se o som do alvo incluir transiente de partida do engodo, classificação, PIS alvo falso. Se ressonância harmônica do alvo, invólucro metálico fino, classificação clearance alvo falso. Ignorar alvo falso. Recomeçar busca. Os perplexos capitães soviéticos lutavam contra uma arma que havia memorizado o som do seu próprio equipamento de sobrevivência. Quando o capitão Corsi lançou seu corund na parte 1, o Mark 48 não viu um submarino. Ouviu o clique mecânico específico gravado do lançamento de um engodo, um som que havia sido programado para ser categorizado como lixo. Ignorou a isca, porque sabia exatamente qual era o gosto da isca. Mas a vitória de inteligência ia mais fundo que apenas acústica. O quebra-cabeça da anomalia magnética também foi resolvido por essa audácia. Por anos, capitães soviéticos não entendiam como os americanos ousavam chegar tão perto. Havia rumores de colisões, batidas noturnas. Em 1974, o USS Pintado colidiu com um submarino soviético classe Yankee no Mar Branco. Em 1981, o USS Drum colidiu com um Victor III. Os soviéticos publicamente chamaram de erros de navegação. Em particular, achavam que os americanos eram desajeitados. A realidade era muito mais agressiva. Não eram acidentes. Eram o resultado dos americanos jogando um jogo de galinha submarina para mapear as propriedades magnéticas e térmicas dos cascos soviéticos. Para calibrar as espoletas de influência magnética do Mark 48, os americanos precisavam saber exatamente como o campo magnético da Terra se curvava em torno de um casco soviético de titânio versus um de aço. Não se pode simular isso perfeitamente em laboratório. Precisa-se do objeto real. Então, submarinos americanos recebiam ordens para executar passagens sob o casco. Seguiam um submarino soviético. Entravam sorrateiramente em seu ponto cego acústico e então, em uma manobra de temeridade de tirar o fôlego, navegavam diretamente por baixo do barco soviético. Enquanto passavam abaixo, seus sensores mediam a perturbação magnética do casco soviético acima deles. Estavam literalmente escaneando o código de barras do submarino inimigo, enquanto a tripulação inimiga jantava apenas 10 metros acima. Esses dados eram alimentados diretamente nos algoritmos de espoleta do Mark 48. O torpedo sabia exatamente onde começava e terminava a massa magnética de um submarino classe Akula, porque um submarino americano havia medira fisicamente no mar de Barents. A percepção dessa inteligência total destruiu a confiança do alto comando soviético. Perceberam que seu segredo era um mito. O oceano era transparente. Os soviéticos gastaram bilhões de rublos construindo a classe Typhoon, os maiores submarinos da história, acreditando que seu tamanho e profundidade os protegeriam. Mas os americanos simplesmente mudaram o software. O Mark 48 ADCAP era um robô assassino que havia sido treinado no quintal da própria União Soviética. O Dr. Vulov, engenheiro que defendera o engodo Korund,
Sentou-se em seu escritório em Leningrado, enquanto a União Soviética desmoronava ao seu redor em 1991. Os relatórios agora eram inegáveis. Os americanos alcançaram dominância acústica. Ele percebeu que a corrida armamentista havia mudado. Já não era sobre quem tinha o maior míssil ou o navio mais rápido. Era sobre quem tinha os melhores dados. Os soviéticos construíram hardware melhor, mas os americanos construíram software melhor. O evento impossível do Mar de Barents já não era mistério. Era um problema de matemática. O Mark 48 simplesmente resolveu a equação da Marinha Soviética. Mas havia um detalhe final e esmagador que a revisão de inteligência descobriu. Um detalhe que provava o quanto a tecnologia americana havia saltado à frente. Durante a análise da lógica de guiamento recuperada de torpedos de teste americanos, obtidos por espionagem no Pacífico, engenheiros soviéticos encontraram um modo de reataque. Se o Mark 48 errasse na primeira passagem, talvez o capitão soviético conseguisse um milagre de manobra. O torpedo não apenas circulava, ele efetivamente telefonava para casa. O ADCAP utilizava um link guiado por fio que permitia ao torpedo transmitir dados de volta ao submarino lançador. Se o torpedo ficasse confuso, podia enviar um instantâneo do ambiente acústico de volta ao computador de controle de tiro do submarino. Os enormes computadores a bordo do submarino classe Los Angeles processavam a imagem, identificavam o alvo entre o ruído e enviavam um comando de correção de volta pelo fio ao torpedo. Os capitães soviéticos não estavam apenas lutando contra um torpedo inteligente. Estavam lutando contra o poder de processamento combinado de todo o sistema de combate do submarino americano ligado por um fio de cobre da morte. O torpedo era apenas o punho. O submarino era o cérebro, e o cérebro sabia tudo. O choque não era que o torpedo fosse uma superarma. O choque era que a Marinha Soviética havia sido total e completamente comprometida por uma década inteira sem perceber. Todo exercício, todo teste, toda manobra havia sido observado, gravado, digitalizado e transformado em arma. Uns